Bom, pessoal, então oficialmente façam uma excepcional noite a todos, soldados de elite. Vocês merecem o melhor, vocês têm que fazer o melhor. Vocês querem uma noite agradável? Façam uma noite agradável. Né? Não se esqueça, mais 7 tem que estar poderoso aí, sua cabeça, seu fortalecimento, seu coração. Então, a aula de hoje nós vamos estar fazendo uma semana excepcional. Então, eu vou estar pegando aqui, vou estar resumindo aqui como que nós vamos fazer na semana. Nós vamos dividir em 3 grandes áreas, tá bom? Então, valendo aí oficialmente, primeira área, eu vou estar falando, tratando da parte conceitos da Bíblia, conceitos bíblicos. Vai falar, mas por quê? Para a gente verificar bíblicos, a gente verificar o quanto que é válido nós aprendermos a parte de educação financeira. Depois nós vamos com assuntos mais técnicos, profissionais e tal, tá? Mas nesse contexto é importante. Aqui a nossa semana vai ter por base no conceito da psicologia também, voltado à área de voltado a money, né? Com decepções, a pessoa é feliz, contente, qual o potencial do dinheiro. Então isso aqui essa semana nós vamos sabendo isso. E para finalizar, vamos estar pegando aí algum profissional, ou eu mesmo passo, que está difícil achar o pessoal. Nós vamos falar aqui, ó, vamos dar uma dica de administração de família, né? Como é que está com base de família e vai para uma vida geralmente solteiro, né? Vamos falar sobre o planejamento para um solteiro, vamos falar planejamento para a família, quem é pai realmente vira pai, mãe, então já tem um orçamento familiar, né? Então basicamente essas as 3 condições que nós temos, né? Ou a gente vem de família, a gente está solteiro, a gente passa aí pela criação de uma família e na sequência vem os filhos. Então eu gostaria de estar dando toda uma instrução no modelo administrativo de uma casa, porque isso aqui é muito importante, né? O final de ano chegou e a gente precisa saber o contexto geral aí de como é que está o nosso caixa, as nossas verbas, se a gente soube administrar o ano, se teve dinheiro ou não, como é que foi o fluxo, né? Então a gente vai estar fazendo por base disso, tá bom, pessoal? Então a grande sacada de hoje é o quê? Conceitos bíblicos. Então vamos lá. Eu vou dar aqui apenas alguns insights aqui voltados a conceito bíblico. Mas antes disso, antes de falar de educação financeira, o que eu quero falar? Eu quero falar de conceitos de o que você é como pessoa. Você já se descobriu? Você já se descobriu quem que você é? Então a grande sacada aqui é identidade e propósito. Tá? Eu não vou mergulhar sobre isso, identidade e rota, tá? Mas a grande sacada é você saber quem que você é para saber onde você quer chegar. Então não adianta você estar perdido na vida, não ter destino, não ter orientações, não sabe onde quer chegar, porque você nunca vai economizar dinheiro. Esse é um dos motivos. Tem pessoa que economiza e não sabe para que gastar, né? Então é uma idiotice. A gente precisa saber de fato o que nós somos e o que nós gostaríamos de ser. Então aqui a grande questão, a grande crise é do propósito, identidade, vamos chamar de identidade e propósito, tá? Então o que acontece? Essa aqui é a grande treta. Depois a gente vai mergulhar um pouco aqui sobre conceito de merecimento, tá? Isso aqui é muito importante. Merecimento, tá? Depois nós vamos estar dando uma introdução na sequência aqui sobre as condições de que identidade, propósito, merecimento, e depois nós vamos dar uma viajada aqui no contexto de dinheiro. Dinheiro é bom ou é ruim? Né? A grande questão, ruim. Tá? Depois disso a gente vai pegar aqui e entrar nos conceitos de históricos bíblicos, tá? Só vou ir direto, mas eu vou dar uma resumida aqui nessa. Tá? Basicamente a aula de hoje é isso, e é um conceito de crescimento, riqueza versus prosperidade, né? Fala de prosperidade. Isso aqui, esse conceito é bom, prosperidade, tá? Finanças, e depois a gente dá algumas dicas, tudo vai ter dicas, mas no final um resumão, dicas gerais, tá? Então basicamente o nosso tour vai ser por esses conceitos. Se eu lembrar de mais algum eu passo. Opa, e aí meu cara, tudo bem? É o Fábio, é o Fabiano, isso aí meu cara, boa noite, seja bem-vindo aí, chama o pessoal aí que quer
faturar, né, 1 bilhão aí no ano 2022. Rapaz, vamos chegar lá, né? Tudo é uma construção. Um ano, aí é um ano que a gente queria fazer, mas para chegar lá tem que estar muito bem. Meus caros, não vou prometer 1 bilhão não, mas eu prometo aí, se você ouvir as dicas que eu vou passar hoje, 6 dígitos eu te garanto que você consegue fazer, tá? Então vamos lá, pessoal. Excepcional noite. Faça uma noite abençoada na sua vida e para outra família e para a pessoa que está do seu lado. Meus caros, nesse momento, prepara papel e caneta, sente numa cadeira, aperte o seu cinto de segurança, porque nós vamos fazer uma viagem de conhecimento. Nesse momento, eu convido a você a abrir o seu coração, você abrir a sua mente, abrir os seus 3 corações, você abre a sua mente, abre seu coração, de fato, da alma, tá? E o seu estômago você tem que estar forrado para você pensar bem, porque para dar uma aula boa, o terceiro estômago, o terceiro coração tem que estar bem forrado. Então faz um lanchinho aí, se você não almoçou ainda, não jantou, come alguma coisa para você estar aqui no raciocínio e pegar e manda bala, tá bom? E se possível também uma calculadora na mão. Hoje não é muito voltada à aula prática, hoje eu quero falar de conceitos para você tirar essas crenças limitantes. Essa palavra, meu Deus, essa palavra que eu estou tentando lembrar, ela entra aqui em merecimento, ó, né? Barra crenças limitantes. Crenças, tá? Então vamos começar com identidade e propósito. Filhão, você mulher de Deus, homem de Deus, você que está assistindo essa live aqui, a grande sacada é identidade e propósito. Tem pessoa que nem sabe por que está vivo. E a grande questão aqui nessa live aqui que eu gostaria de passar para vocês é isso. Qual é a sua identidade? Né? Você acredita que você vem do macaco, do extraterrestre, do dinossauro? Você vem de onde? Então a primeira coisa na vida é você saber disso, tá? Você fala, caraca, mas o negócio é sobre educação financeira, tá? Mas antes de você ter educação financeira, você tem que saber de onde você veio e para onde você quer chegar. Porque não tem sentido nessa vida você fazer igual muitos aí acontece no noticiário. Senhor de 80 anos morreu com dinheiro no colchão. Você lembra dessas histórias aí? No Jornal Nacional, em outro lugar? Fulano de tal perdeu a validade. O plano do dinheiro mudou. O plano era real, era cruzeiro, foi para real, perdeu. Não tem sentido você juntar um dinheiro e não usar ele. Dinheiro é uma energia. Dinheiro, quando você descobre isso, dinheiro é uma energia, tem que ser bem potencializado para ele render e ajudar pessoas. A única coisa que Deus colocou no coração a riqueza é para... Nada é seu, você tem que saber de uma vez de cara, isso dói um pouco, né? Nada é seu, tudo Deus te dá para você ser um administrador. Então coloque isso na cabeça. Deus pode te dar mansões, carro, iates, pode dar 100 empresas na sua mão, mas você saiba que nada é seu. Ele te deu porque você sabe administrar, tá? Então, esse conceito de identidade e propósito, eu vou dar uma passada, porque essa aula aqui é longa, muito longa. Então, em primeiro lugar, identidade você vai achar em Gênesis 1:26. Você é imagem e semelhança do Criador, tá? Esse conceito você tem que saber de coração. Você é imagem e semelhança do Criador. O seu propósito você vai descobrindo ao longo do tempo. E quanto mais cedo, melhor, tá? Então, se você tem uma criança, um filho, já ensina para ele, começa a observar ele, o que ele quer fazer, qual é o dom que ele tem. Porque se a pessoa tem um dom de comunicar, ele vai dar um excelente vendedor, uma excelente pessoa de comércio. Você tem que saber qual é o dom dele, mas não é só isso, tudo para ganhar dinheiro, não. Tudo para ajudar pessoas e potencializar famílias e salvar lares. Então o dom de Deus, o propósito de Deus que Deus na sua vida é isso. E ele vai se mudando muitas das vezes, tá? Depende aí da sua mindset, do seu nível de conhecimento, mas é importante você ter esse conhecimento, que Deus vai te dar uma coisa muito boa nas suas mãos, mas você precisa ser mérito para isso. Deus não vai dar uma coisa muito grande para alguém, uma coisa pesada, para quem não tem condição de puxar. O conhecimento, a sabedoria, é a mesma coisa. Se você buscar, Deus vai te dar, mas se você não correr atrás, você não vai ter. Quando eu falo de propósito, é isso. Então cria o seu filho num caminho de entendimento, de sabedoria, ele saber onde que ele quer chegar. Então mostra para ele, tem muita pessoa passando fome no mundo, tá?
Começa a criar um plano, pelo menos as pessoas ao seu redor, ao seu vizinho, o mundo talvez todo você não vai conquistar, você não vai conseguir fazer isso, tá? Nem a ONU consegue, né? Quem dirá você? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a nossa condição ao nosso redor, não deixar as pessoas passarem fome ao nosso lado, ao nosso redor. Isso sim é digno. Isso é digno de fazer uma organização, um plano de finanças, né? Então nesse contexto geral é isso. Cara, então se você já sabe identidade e propósito, essa aula aqui você vai aprender em outros conceitos, outras aulas que a gente vai fazer, mais cursos para frente, para você potencializar essa condição de você, que você precisa saber que de fato que você nasceu para quê. Tem pessoa que fica 30 anos na empresa, isso até dói meu coração, Jesus Cristo, a pessoa fica 30 anos numa empresa, lá na frente de um equipamento, sei lá, de um computador, e ela não prosperou em outras áreas. Esses 30 anos ela deveria ter ajudado aí no mínimo umas 20 casas de entidades, né? 20, enfim, daria para fazer muitas coisas na vida. Eu poderia ter ensinado 10 mil alunos. Eu dou graças a Deus pelo meu jeito, do jeito que eu sou. Eu não mudaria nada na minha vida, praticamente nada, porque onde eu passei eu fiz a diferença. Eu ensinei, desde os meus 15 anos eu dou aula, é uma coisa que eu amo, é uma coisa que está no meu coração, de ensinar o próximo. Então se você tem esse negócio no coração, meu, abraço, vai embora. Se você não tem um dom de ensinar, fica mais difícil. Mas é interessante você ter essa condição, porque é onde que também é um dos caminhos da prosperidade. Você tem que ensinar alguma coisa para poder ganhar dinheiro. Se você não sabe vender, você tem que saber montar um time, pelo menos. Eu conheço um cara que não sabe vender, mas ele sabe montar um time. Se você souber montar um time de vendedor, você está feito. Então você tem que sair, tudo é estratégia, tá bom? Então vamos lá. A grande sacada é essa, depois a gente vai mais profundo. Segundo, merecimento, crenças. Marca aí. Primeiro desafio do anterior que eu falei. Você sabe sua identidade? Pergunta aí. Você sabe sua identidade? Sim ou não? Se sim, beleza. Se não, coloca aí. Nossa, o que é isso? Você veio de onde? Do cosmos? Você nasceu do quê? Da água, da luz? Você tem que saber de onde você veio, filho. Você tem que saber que você é mais semelhança do Criador. Ponto final. Se você não crê nisso, acredita em outra coisa, mas vai embora. Segundo, qual é o seu propósito nessa terra? Já estou dando a missão. Sim, já sei. Meu propósito é montar um banco, ser bancário, sei lá o que, ter indústrias para ter colaboradores que possa contribuir com produtos X. Tá bom, mas fora isso é o que? Não, ajudar casas de caridade, isso, aquilo, tá bom. Coloca aí, já faça um plano. Tudo que eu tô falando já dá para escrever pra caramba, tá? Se não, faz um resumo do que eu tô falando e a gente manda em PDF pro pessoal responder depois, tá bom? Primeiro presta atenção aqui na aula, depois faz esse conceito. Mas de cara, responde aí no chat. Você sabe sua identidade, seu propósito? Você sabe 100%? Porque é treta, viu? Se você falar que sim, você é uma pessoa do caramba. Porque quando você acha sua identidade e propósito, você vai longe, meu. Você fala diferente, você faz coisas diferentes, as pessoas te acham doido. Tem muitos conceitos atrás disso, tá? Não é simples assim, eu sei. A pessoa acha que a minha identidade é o RG. Eu sou o Vilela. Não, meu propósito é trabalhar. É trabalhar até morrer e se aposentar com o INSS. Meu, para disso, né? Deixa disso, pelo amor de Deus. Outra observação. Merecimento. Crenças limitantes. Sabe por que muitas pessoas não prosperam financeiramente? Porque elas não se acham merecedor. É uma coisa tão óbvia, né? Tem pessoa que não se acha merecedor até nem de entrar na igreja. Nem mesmo de ter um filho, porque ela se acha muito ruim. Tem pessoas que não se acham merecedor nem de ter um carro novo, um carro importado, que seja um carro importado, porque ela, na cabeça dela, ela só tiver um carro importado, ela já vai pecar, matar, roubar, destruir, vai fazer o papel do demônio. Então tem pessoas que têm uma crença de imitação, de merecimento. A pessoa não tem crença, ela na verdade ela tem uma crença de desmerecimento. Ela não tem que merecer, né? Ela tem uma coisa na cabeça que bloqueia ela. Isso provavelmente é porque quando criança alguém de alguma forma falou mal do dinheiro. Cara, isso é triste. Tudo que eu estou falando tem embasamento, tá? Depois eu passo a dica do livro. Tem um livro que se chama o melhor de todos, assim, de educação financeira, que me desbloqueou muito bacana nessa parte. Se chama Pai Pobre, Pai Rico. Escreve aí, Camila. O autor, caça o autor primeiro no YouTube e coloca lá, tem um audiobook dele, missão essa semana, você vai ter que ler essa bagaça. Se você não leu esse livro, lê esse livro,
sua cabeça vai, cabum, né? Escreve aí, cabum, vai explodir, meu, igual na guerra, joga uma granada, cabum, vai explodir. Se você não leu o livro Pai Pobre para Rico, você está perdendo seu tempo. Então essa de cara, eu já vou dar esse ouro aí, ó. Leia o livro ou escuta o audiobook, você vai gastar aí acho que umas 12 horas, nem isso, na velocidade lenta. Na velocidade rápida você vai gastar umas 4 horinhas. Vai para São Paulo, que é legal, você vai 2 horas para ir, 2 para voltar, é o audiobook que você ouviu, tá? Aí faça o exercício também, todo livro tem exercício. Aí, ó, caça o nome do livro, menino, coloca aí, Pai Pobre, Pai Rico, escreve aí, por gentileza, né? Pai Pobre, Pai Rico, do japonesinho lá, Albert Kiyosaki, se não me engano, tá? A outra condição aí, ó, vocês estão assistindo, aí a grande questão é, você se enxerga merecedor das coisas que você tem? Ou você acha que ó, você só precisa do mínimo? Ou você acredita que o dinheiro ele vai te corromper? Eu vou fazer sempre perguntas para poder ativar você. Porque qual é a grande sacada? Tem pessoa, quando você está escrevendo e falando, o áudio fica ruim. Ah, tá, agora que eu vi a mensagem. Mila, eu não sei exatamente por quê, tá? Mas aqui tá encaixado. Só se, é porque eu fico de costa, deve ser. Então eu não vou falar de costa, eu vou falar só de frente então, beleza? Eu vou fazer o seguinte, beleza? Então continuando. Nós temos essa condição, tem pessoa que não enxerga como merecedor, tá? Pessoal, isso, Pai Pobre, Pai Rico, primeiro best-seller de Robert Kiyosaki, é isso mesmo, e Sharon Lecture. Ó, pessoal, já de cara, já pega esse livro aí, ó, essa semana, coloca uma meta na sua vida, até sexta, antes do Natal você vai ler essa bagaceira. Você vai fazer com base no que eu vou falar para você, que é um resumo do livro, e você vai fazer com base aí no livro, porque você vai, em um ano, você vai acontecer coisas doidas na sua vida, mas se você colocar em prática, porque ler por ler é muito sábio, é muito simples, né? Qualquer bobão faz isso. Agora, se você ler e aplicar, você está virando uma pessoa sábia. É isso que eu quero que você pegue essa grande sacada. Tá bom? Então, é o seguinte, marca aí, papel e caneta na mão, vai marcando, filho. Dinheiro é bom ou é ruim, né? Então, assim, pra gente não muito longe, o horário vai passando, mas olha só que sacada. Pra gente finalizar a parte de merecimento, antes de passar pro próximo tópico. Crença limitante. Você sabe, ó, eu já vou dar uma dica, que essa sacada é muito grande. Ó, se você tem filho, ele tá no supermercado, melhor, tá no shopping, as coisas mais caras, lá, o preço é alto. Aí você, de repente, seu menino puxou, já aconteceu isso com você? Puxou sua calça e falou assim, pai, esse brinquedo aqui, aí o brinquedo era R$2.000, olha só, um carrinho, sei lá, uma Ferrari lá. Aí seu menino puxa a calça, R$2.000, você fala assim, não filho, deixa quieto, papai não tem dinheiro, olha só, é muito caro. A primeira coisa que você fala, é muito caro. Papai e mamãe não tem dinheiro, não tem condição. É geralmente as frases mais utilizadas, né? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem já passou uma situação assim, ou quando criança, o seu pai falou para você, ou o oposto, você falou para seu filho. Seja sincero, se nessa live aqui eu vou desligar, já está aqui, eu caio fora. Aqui só funciona com pessoas sinceras, tá? Sincera. Você já passou uma situação dessa? Você quando criança, ou vice-versa, seu filho parar com você e vice-versa. Olha a sacada. O que acontece? Graças a Deus, meu pai, ele fazia algo diferente. Eu lembro poucas coisas, poucas situações, mas olha só. Quando era um presente muito assim no preço acessível, ele falava assim, ó filho, dá uma segurada, papai vai ver o que vai fazer pra gente comprar, tá bom? Beleza, ali eu entendia, tal. Passava o tempo, ou ele não comprava, ou ele comprava. Mas da maioria das vezes que eu me lembro, ele comprava. O que eu quero passar aqui para vocês, a grande sacada é o seguinte, vocês estão instalando o drive nas crianças, ou seus pais instalam algumas coisas na sua cabeça, nos drives, que a treta começa aí. Então quando você é pequeno e você ouve assim umas coisas dessa, aquilo ali fica na cabeça e você tem o quê? Que dinheiro? Deixa eu até pegar a carteira, caramba, a carteira, tá aqui, ó. E quando seu pai abre ou mostra e fala que não tem, isso é ruim. De repente ele faz assim, ó, nossa, filho, só tem cartão. Quando seu pai fala isso pra você, ô filho, pai não tem dinheiro, ou abre a carteira e tá vazia, cara, isso mexe com a cabeça da criança, que a criança fala assim, caraca, meu pai não tem condição, meu.
Nossa, que tristeza, meu pai não... Caramba, ou ele vai ser uma criança, toda vez que ele pedir uma coisa você não der, não estou falando aqui que você vai mimar uma criança, tem que dar tudo. Não seja um bestão, né? A criança nem sabe o que quer e você está dando tudo. Tem pai que acha que tem que dar rios de brinquedo, né? Tem que dar 1 milhão, tem que encher o quarto da criança de brinquedo para dizer que está amando ela, sendo que a criança nem entende aquilo, que é atenção, né? Até os 2, 3 aninhos você tem que dar atenção. Passou disso, aí sim começa a dar uns brinquedos educativos, tal. Tem brinquedo que faz toda a diferença na vida da criança. Aprende a ler mais rápido, a escrever, desenhar, né? Eu fiz isso tudo sem brinquedos caros. Eu sempre tive alguns brinquedos, mas não era aquela criança chata do brinquedo, de pedir as coisas. A grande sacada meu pai, ele me distraía com coisas simples. Eu aprendi a desenhar com ele. Dia de chuva, na janela, ou dia de sol. Ele colocava o desenho por trás, colocava a folha sulfite na frente, o reflexo do sol batia, eu conseguia enxergar, eu fazia copista. Então imagina aqui, ó, né? Ou seja, ele economizava um baita de um projeto, um baita de uma técnica. A técnica dele foi infalível. Eu de tanto copiar desenhos, eu comecei a desenhar com 4 anos de idade. Essa é uma coisa de doido, né? Hoje em dia se falar isso, a pessoa não acredita não. Com 4 anos de idade eu já desenhava. Eu desenhava bem, viu? E dos 5 anos diante não parei de desenhar. E assim até os 15 mais ou menos. O que eu quero passar com isso? Para de ficar enganando seu filho, comprando um monte de coisa que ele não precisa. Dá somente a educação para ele. Dá o básico, compra uma quadro, compra uma lousa, compra caneta, né? Passa aquela tinta. Eu vou fazer isso daqui a pouco com meu menino. Passa uma tinta que vira um quadro para ele pintar as paredes e na verdade acaba que virando borracha. Acaba virando plástico para não estragar as paredes. Ele começa a escrever, começa a fazer umas atividades diferenciadas. Outro dia eu não comprei carrinho pro meu menino, eu comprei uma caixa de papelão, tinha uma caixa de papelão das compras, amarrei a cordinha e vim puxando ele. Meu, que alegria desse menino, virou um carrinho para ele. É claro que amanhã depois ele vai querer uma bicicleta, vai querer uma coisa maior. Não estou falando que não pode, mas você tem que saber colocar drives na cabeça do seu menino. Você foi instruído de maneira errada. Se o seu pai pegasse e falasse assim, filho, é o seguinte, olha só, é R$2.000. Se o menino é um pouco maior, uns 6 anos de idade, 5 anos de idade já dá para fazer isso. Se o seu menino é maior, eu falo assim, filho, o pai não tem R$2.000 nesse brinquedo, mas o pai vai fazer o seguinte com você, eu quero que você ensina, nós vamos pensar para casa, nós vamos pensar uma forma de como comprar esse brinquedo. De cara, o pai pode te ajudar, se não tiver, coloca com valor menor. Eu vou te dar 50 conto, mas o pai vai te ensinar como transformar dinheiro. Aí, como transformar? É como multiplicar. Aí você vai pegar essa criança e vai levar ela tal. E eu falo assim, olha, o pai vai te dar R$50. Eu quero, o que você é bom de fazer? Eu gosto de vender, pai. Meus amiguinhos gostam de bola, gostam de doce, gostam disso. Você vai pegar a melhor área que esse menino está incluído, se ele é da escolinha, se ele vai para a escola, se ele vai para aula de inglês, enfim, você vai caçar alguma coisa na vida dele que ele consegue chegar perto de pessoas e potencializar essa venda. Então você vai começar a fazer com ele técnicas de venda. Tá? Aí você fala, nossa, mas com uma criança tão pequena, é assim que os grandes empresários fazem, é assim que as grandes pessoas de mente aberta desenvolvem. Você não vai, mas é trabalho infantil. Não, esquece essas idiotices que o pessoal fala e eu quero falar real aqui. Se você não criar o seu filho dessa maneira, do jeito que eu estou falando, você vai se ferrar. Você vai criar uma criança mimada, um monstro, né, na sua vida e só vai dar de presente. O que eu estou ensinando aqui é técnica para você não cair na falha de meu Deus do céu, meu menino não sabe fazer nada. Nessa daí também você vai ensinar o seu menino a vender e ser uma pessoa na vida. O que eu quero te passar nesse conceito aqui é você abrir a cabeça da pessoa, da criança principalmente, e falar assim, olha, vamos pensar uma forma, tá? Porque o dinheiro, ele se faz, você não ganha dinheiro, não existe essa. Senão chovia dinheiro, você faz o dinheiro, você troca por tempo ou por atividade, seu produto. É um desses dois negócios. Você troca o seu tempo, tá, por dinheiro ou por serviço, alguma prestação de serviço ou negócio. Se você tiver a arte
de pegar e tiver grandes ideias, você vai conseguir transformar esses R$ 50 que eu mostrei em R$ 2.000. Basta você ser criativo, precisa de um tempo. E criança, e você já vai trabalhar aqui na parte da ansiedade da criança. Saiba que numa universidade, muitos anos atrás, se não me engano em Harvard, 1980, 90, fizeram uma pesquisa, tá? Fizeram um teste, na verdade, tinha uns 30, 40 alunos na sala e falaram assim, ó, vamos dar um bombom para vocês, só pode abrir no final da aula, tá? Mas quem aguentar abrir até o final da aula, que seria 4 horas direta, vai ganhar uma surpresa. Beleza, dos 40, o que aconteceu? Pouquíssimos, apenas uns 3 ou 4 não comeu o bombom. Ficou lá quietinho, fez as atividades, os demais arrebentaram, comeram. Tá, eles ficaram monitorando aquelas crianças que segurou o bombom e comeu no final. De surpresa, a surpresa era o quê? Mais um bombom, então elas ganharam 2 bombons. Aí beleza, monitoraram durante 10, 20, 30 anos a vida dessas crianças. Agora, a grande sacada dessa pesquisa é o quê? Aquelas crianças ficaram, de todas, quem que você acha que teve a condição financeira melhor? Aquelas que comeram chocolate antes ou as que guardaram? Responde aí. Pessoal, de cara ficou aqueles que guardaram. Sabe por quê? Porque quando você controla a ansiedade, você sabe controlar o seu bolso. E o seu coração, muitas das vezes, está aqui, ó. Tem gente que o coração dele está aqui na carteira. Então a primeira coisa que você tem que saber é controlar a sua ansiedade aqui, ó, no coração da mente. Depois esse daqui. Esse aqui é o desesperado. É do estômago, pior ainda. Se você não tiver alinhado espiritualmente, fisicamente, você vai querer comer um rio de coisas. Olha que pesquisa louca. Então, e se você souber disso, você nunca vai falar para o seu filho, repreenda você mesmo. A partir dessa noite, você vai ficar proibido você falar para o seu filho essas 3 palavras. Não tenho dinheiro, mas você não tem mesmo, tá? Mas não é para falar. A questão aqui é se você toda vez que falar isso, você está instalando uma escassez na cabeça da criança, tá? Não instala. Os pais é um dos maiores bloqueadores, maiores causadores de problemas nos filhos, e eles não sabem. Sabe por quê? Porque eles não foram instruídos de maneira certa, eles estão apenas passando a herança de escassez. A grande sacada é, vai ficar proibido de falar não tenho dinheiro, tá? É muito caro, e você vai falar sem chance. Quando você pegar esses conceitos, aí você vai pegar e vai fazer o seguinte, a segunda lição. Chegar em casa com mais calma, fazer um planejamento, falar, filho, vamos fazer isso. Você espera o pai vai te ajudar, ou se não, você vai fazer, joga para ele. Você vai fazer isso aqui. Mas se for um presente muito caro, não, beleza, parcela tudo, mas assim, dá para ele uma responsabilidade para ele poder trabalhar. Você já está trabalhando o quê? Na mente da criança, na parte administrativa, na parte emocional, em controle em várias situações. O pai que faz isso, ele é tranquilo. Agora que for mimado, ferrou. A criança não sabe, nunca vai aprender a ser um ser humano de verdade, 100%. Então a grande sacada é essa. Vamos trabalhar nas emoções das crianças, tá? Do ser humano, na verdade. Então, pessoal, depois dessa condição aqui, aí onde que a gente tem um exemplo, em crenças. Onde que instala essas crenças? Quando criança. Então, deixa eu ver aqui se jogaram uma pergunta. Leia ou ouça o livro para show de bola. Pessoal, joga no YouTube também, me inscreve por gentileza. Escreve lá no YouTube por gentileza. Ou senão a gente deixa o link. Depois que acabar, a gente coloca lá, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Aí pra gente dar continuidade aí, meus caros. Aí nós temos aí, crenças limitantes é tudo aquilo que foi instalado, geralmente quando criança. Geralmente dos 5, dos 8 anos ali, dos 8 a 12 anos, é os mais impactantes na sua vida. E hoje, se você escuta isso, você fala, é porque foi instalado na sua cabeça. Mas como é que eu faço para não acontecer mais isso? Para de falar. Quando você falar, muda essa frase. Não tenho dinheiro.
Você vai lembrar disso aqui, ó. Você vai lembrar do... Né? Para. Começa a falar. Não. No momento, filho, você pode até não ter o dinheiro, mas você fala, filho, nesse momento agora, o pai vai comprar outras coisas. Esse aqui, o dinheiro não foi voltado a isso. Mas eu vou estar pegando um modelo desse brinquedo, se realmente você quer. Deixa passar uma semana. Porque se for uma coisa da emoção dele, criança é assim, não tem emocionada. Passa uma semana, não quer mais. Mas se ficar 2, 3 dias direto pedindo, 5 dias, é certeza que ele quer muito. Segura aquela condição e beleza, drives negativos, não tenho dinheiro, isso é muito caro, sem chance, exatamente. A grande sacada é você pegar e instalar coisas boas nele. Olha, nesse momento nós não viemos para isso, já é a frase totalmente diferente. Podemos voltar depois, vamos pensar de uma forma, a primeira frase é essa, vamos pensar uma forma de comprar isso. Pelo amor de Deus, ensina. A dica aqui de espiritualidade é essa. Agora eu vou voltar na parte bíblica. A gente já vai chegar lá. Dinheiro é bom ou ruim? Pessoal, é claro que o dinheiro é bom. Tá? É porque ele nos ajuda a construir um sistema financeiro organizado. Porque antigamente era em forma de escambo. Então o escambo é uma palavra feia, né? Palavra estranha. Então eu tenho essa caneta. E eu preciso, antigamente era vaca por queijo, e queijo pela vaca e assim por diante. Não, melhor é a vaca pelo um arroz e o arroz pela vaca, alguns trocavam. Então eu preciso de uma caneta, preciso de um lápis, uma caneta e eu tenho uma trena. Vou trocar com o cara, ele precisa de uma trena, perfeito, bateu. Então nós estamos, hoje em dia, os sites mais modernos estão fazendo dessa forma. Geralmente é o desapegue, isso aqui, deixa isso e tal. Eles estão trabalhando com essa forma, resgatando as coisas antigas. E é importante, porque de cara eu já te falo, é importante. O que nós precisamos saber, de fato, é o seguinte. Quando a gente tem essa condição, se o dinheiro é bom ou ruim, a gente precisa saber que ele é bom. E tem outros drives negativos que as pessoas instalam. Geralmente os pais... padres, pastores, enfim, tudo que é com P, professores, né? As pessoas ao nosso redor instalam e falam, não filho, dinheiro é ambicioso, corta essas palavras do seu dicionário, outras palavras, quem ama o dinheiro morre sem, olha, sei lá o que, dinheiro é negativo, olha, quando você fica muito rico você perde a sua cabeça, ó, sei lá o que, isso tudo são frases negativas que escuta quando criança, e quando você se torna um adulto, você se torna um adulto negativo. Isso, drive positivo, vamos pesquisar primeiro, exatamente. O drive positivo, assim, é você não falar, o dinheiro não é ruim. Em nenhum momento falas que o dinheiro é ruim. Existe, agora eu vou entrar em conceitos bíblicos para a gente explicar isso, tá? Então, olha só, em Gênesis, quando a gente vê a criação de Deus, né, pode ser que quando eu comece a falar esse assunto, eu vou fazer um resumo, né, para poder dar tempo de falar tudo. Mas olha só, quando a gente vê a criação de Deus em Gênesis, e viu Deus que era bom, todas as riquezas naturais é muito bom. Tudo que Deus fez é bom. Inclusive o ouro, a prata, os minérios, os diamantes, todas as pedras preciosas estão debaixo. Tudo que Deus fez foi perfeito, é bom. Então o dinheiro, ele apenas, ele é um número. Ah, ele é papel, mas esse papel aqui, ele é uma representação, ele não existe. Na real, ele não existe. Estou aqui com alguns money aqui. Quem quer dinheiro, né? Vou sortear R$50 na live depois. Quem assistir os 3 dias na live, a gente vai sorteio. E responder as perguntas no chat. Mas a pessoa não responde. Né? Fazer igual o Silvio Santos, fazer um aviãozinho de quem quer dinheiro. Quando você... o dinheiro, isso aqui não existe. Tá? Tira uma print. Esse aqui agora é o de 200, né? Não peguei ainda não. Essa aqui não existe. É apenas uma representação. O que existe é o dinheiro. O que existe é os números. E os números têm que ser controlados. Por quê? Antigamente era só a parte metal, era metálico. As moedas e tal. Antes disso eram as trocas. Aí o tempo foi passando, aí até chegar no conceito de papel.
Mas olha só, cada país, existe o que? A sujeira do dinheiro, né? Vou até passar um álcool aqui, porque quem pegou nessa nota? O dinheiro em si não é nojento. É nojento as bactérias nele, isso sim, mas o dinheiro em si não é nojento. Essas crenças que as pessoas estão limitando, até mesmo quando você pegar o dinheiro e quando você estiver na frente de uma criança, você tem que tomar cuidado. Ai, cuidado que é sujo. Quando você fala isso, a criança vai achar o que mais é sujo em qual aspecto? Então, se ela crescer e não for muito explicado isso para ela, ela vai falar o quê? Ela vai achar que o dinheiro é ruim. Não é bom ficar com uma coisa suja no bolso, é igual lixo. Ninguém coloca a casca de banana no bolso. Então, até isso você tem que saber o que falar para o seu filho. Cuidado, você vai falar assim, olha, ele tem bactéria. Só isso. Então, tem coisas que a gente acaba que instalando na cabeça da criança e a gente não percebe. Olha que doideira. Quando a gente saber que o dinheiro é bom, é claro que ele é bom. Agora, no conceito que Deus criou todas as coisas, tudo isso é riquezas. Mas existe a riqueza física. Primeira riqueza é a espiritual. Tem pessoas, você já ouviu falar, a pessoa é pobre de espírito, está escrito na Bíblia. Espírito positivo, tá? Porque ela é rica em espírito negativo. Então o que acontece? Tem pessoas que é pobres de espírito. Isso significa o quê? Pobreza, pouco, tá? E riqueza, muito. Pobre de espírito positivo, assim por diante. Nesse aspecto Jesus quis dizer naquele momento. Meus caros, nessa condição é a primeira, o número 1. Você tem que ser rico e espiritual. Porque se você for rico e espiritual, não vai te faltar nada. Nada, de fato. Até aqui nessa terra. Água, comida, pode faltar o que for, até roupa, algum monte de coisa. Mas se você for rico e espiritual, você vai começar do zero. Pode te roubar tudo hoje que você vai conseguir se levantar. Você entende a grande sacada aqui? Ser rico espiritual é melhor do que ter 1 bilhão e morrer com dinheiro, mas não ter salvação. Então a primeira riqueza é espiritual. Marca aí, a primeira riqueza de todas, espiritual. Primeira riqueza é espiritual. Tá ruim o canetão, vou comprar um canetão para funcionar. A primeira riqueza, escreve aí, é espiritual. Eu vou dar um exemplo dela aqui, eu vou pegar. Eu vou te mostrar uma coisa mais valiosa do que tudo. Aqui, a palavra, a Bíblia. Isso aqui é uma Bíblia, tá? O conhecimento não vem só daqui, tá? Isso aqui é um bom exemplo, mas não vem só daqui. Essa aqui é a riqueza maior que existe, tá? Eu gostaria de passar para vocês. Para quem não gosta da Bíblia, ela aqui é um mar, é um oceano de conhecimento. Somente em Provérbios, tá? Porque se você for ler o livro, o Salomão, ele pediu uma coisa muito boa para Deus, sabedoria. E Deus, ele podia ter pedido, Senhor, eu quero todo o ouro do mundo, quero ter todo o diamante. Não sabia nem o que ia fazer com aquilo. A grande sacada é, ele pediu sabedoria. Pediu uma coisa boa, mas tem que saber usar ela, né? Não morrer com ela e morrer sem salvação, aí não adiantou nada. Meus caros, tenha no coração, na mente, em todos os seus aspectos, nas 3 áreas, espiritual, mental e física. Tenha em mente a riqueza verdadeira, é a primeira espiritual, ela tem níveis, não vai dar tempo, isso aqui é uma aula só separada disso. Riqueza espiritual, ela tem níveis. Tem pessoa que vai aprendendo, estaciona. Tem pessoa que vai, não para. Ela vai subindo. A pessoa que é rica é aquela que não para de estudar, de conhecer. Ela estuda, sobe, pratica. Estuda, pratica. Estuda, pratica. É uma escada. Estuda, pratica. Estuda, aprende. Aprende, faz. Aprende, faz. Aprende, faz. Aprende, faz. Aprende, faz. E vai embora. A segunda riqueza que existe é a riqueza física, é também emocional, tá? Isso, na verdade, a riqueza é emocional. Por quê? Quando a pessoa é muito pobre, ela fica abalada com qualquer coisa. Então, geralmente, o pessoal fala, um pobre é uma pessoa, olha, uma pessoa mesquinha, ela faz barraco, né? Já viu aquelas pessoas? Ela é pobre de espírito rico, faz barraco por qualquer coisa. Tem pessoa que briga por R$1, por R$2. E fala assim, eu brigo mesmo. Ainda fala assim, eu brigo mesmo. Tem pessoa que é assim. Qual é a grande sacada?
A grande sacada da vida é porque ela não é rica espiritual e ela não é rica mental. Porque se a pessoa tem riqueza mental, ela sabe administrar o seu tempo e as coisas ao seu redor. Você está me entendendo? A pessoa não vai ficar perdendo tempo, brigando com os outros por questão de dinheiro. Nem perder a paz. Faz anos que eu não sou... Graças a Deus eu sou a pessoa que não perco minha paz por causa disso. Também não vai ser um caloteiro. Você tem que honrar com a sua palavra. Né? Assim, se não deu, justifica. Então a grande sacada da vida é isso, tá? Eu queria falar um pouco de ego também, é o que eu lembrei, mas a aula de ego vai ser sobre amanhã, mais voltada à psicologia. Porque tem pessoas que têm um ego tão grande que às vezes está ruim, mas não fala. Então a pessoa vai morrer por causa dela mesma, ela não pede socorro, né? Tem pessoas que morrem engasgadas no restaurante porque ela viu que não tem mais voz, viu que está perdendo a força, ela deveria ter quebrado alguma coisa ao redor, batido na mesa, ou ter feito assim. Tem pessoa que só morre engasgada, aquelas que mais morrem engasgadas é as que não se comunicam, na mímica, porque eu só estou aqui travado, as pessoas têm que se comunicar. Então a grande sacada da vida é riqueza, marca aí, riqueza espiritual, segundo, riqueza mental, aí terceiro vem a física. Tá? A riqueza física é o seguinte, é essa que a gente está falando na aula de hoje, tá? Não, mas especificamente na aula 3, tá? Então hoje é mais voltada à parte espiritual do negócio, do campo. A gente precisa ter uma visão espiritual dessas condições. Deus criou tudo, tudo é rico, tudo é belo, mas Deus deixou uma missão para nós. O homem vai governar sobre a terra, sobre os mares, água, né? Para lembrar os mares, água, barulho de água, e sobre os ares. Foi uma promessa que Deus fez. Nós temos que dominar. Para dominar, nós precisamos ter recursos. Como é que você vai voar se não tem avião? Como é que você vai navegar se não tem barco? Como é que você vai caminhar se não tem um veículo potente para isso? Ou até mesmo só a perna você governa, né? Mas para governar melhor com um carro potente, né? Você fazer uma missão dentro lá de alguma mata, alguma coisa de sentido, né? Deixar imagina que maravilha, né? Dar uma cesta básica para uma família ou algo assim de sentido. Você só vai conseguir ajudar aquela pessoa se tiver um veículo que chega lá, entende? A grande sacada. Então, pessoal, a terceira riqueza, que é a física, ela é muito maravilhosa, mas ela só vai dar certo quando a primeira e a segunda estiver alinhada, a terceira é uma consequência. Mas tem pessoas que têm uma riqueza muito... Olha que doideira, a pessoa é rica espiritual, geralmente ela porque o mental caminha junto, tá? Agora o terceiro, às vezes o espiritual dela é muito grande, mas o mental está 50%. Vamos dizer que está 90% o espiritual, está 50% o emocional, tá? E está 5%, 10% no físico. Se você contar e contabilizar, está faltando muito. Essa pessoa, por não ter conhecimentos, tanto na Bíblia ou em livros de educação financeira, o mental dela não está equilibrado para pegar aquela condição de dinheiro. Ela vai se perder, de fato não vai saber o que fazer. Você já pegou aqueles casos do cara que ganhou na loteria e depois de 3 anos, 5 anos, nem isso, o cara está pobre de novo? Sabe por quê? Porque a mente dele, o espiritual é o tudo, é o primeiro, é o topo. Está fraco, então coloca aí, é riqueza espiritual, RE, riqueza pode colocar psicológica, emocional na verdade, que vai atingir o emocional, coloca de emoções e coloca riqueza física. Tá? Para ficar as siglas diferentes, coloca R, riqueza espiritual, riqueza psíquica, pode colocar psicológica, RP, e riqueza física, RF. Coloca essas 3 e eu gostaria que você fizesse um exercício nesse momento. Você vai colocar quantos por cento você está. É difícil saber isso, né? Mas coloca, abre o seu coração, fala, olha, eu não sou rico, mas também não quero. Aí você já tem uma crença. Por que você não quer? Deus deixou uma ordem. Você tem que reinar. Você tem que reinar o quê? Nós estamos acima dos animais, nós estamos acima das aves, até dos anjos. Em matéria de, quando você falou angiologia, se a gente for entrar em outras áreas aqui, a gente está superior aos anjos. Então a gente tem que reinar nessa terra.
Tem pessoas que não estão reinando. Aos poucos você vai conseguindo no seu reinado, você vai prosperando, vivendo. Mas a grande sacada é essa: a gente tem que entender o que está escrito na Bíblia. Senão a gente morre pobre, morre devendo e eu ainda fala que era crente. O cara é crente. Não, independente disso, eu não estou falando de religião. Eu estou falando aqui de um estilo life. Um estilo de vida é você ser cristão, um exemplo, um estilo life. A grande sacada é que você vai ficar pedindo para os outros até quando, né? E essa questão do ego a gente vai falar de amanhã. Não tem problema você pedir. Aí você tem que ser uma pessoa sincera, vai lá e resolve. Vai lá, pediu, não tem problema. Melhor pedir para alguém que tenha condição, né, do que você pedir para um banco entrar numa grande dívida e a vida toda estar enrolado. Então, muitas das vezes a pessoa cai no erro porque não está alinhado com esse princípio, entra no ego. Então, cuidado com o jogo do ego. O que eu quero passar aqui para vocês, pessoal, nesse contexto aí de riquezas, então a gente já falou riqueza espiritual, riquezas psicológicas e riquezas físicas. Esses três, o canetão tá pobre aqui, enriquecer ele. Esses três condições aqui, nós temos que saber, os três é importante. Eu quero que você coloque isso. Eu quero que você coloque aí como exercício quantos % você está. Tá? Eu quero que você coloque aí quantos % você está. O ano chegou, aí ó, tá virada de ano, tá? Isso não quer dizer nada. Mas o interessante é você saber que vai começar um ciclo de um ano na sua vida. E você tem que decidir até quando você vai ficar na mesma situação. Você tem que colocar metas de prosperar, duplicar do que você fez nesse ano de valores, que você recebeu, se isso aumentar, de repente você tem o sonho de comprar uma casa, aumentar a casa, reformar. Nós temos que se planejar. E a gente vai fazer no final, até a última aula, a gente faz um planejamento junto. Tá? O que eu espero para 2022, não é que eu espero, é o que eu vou fazer, caramba. Porque a esperança é a última que morre. Mas antes de morrer, eu vou planejar. Então a gente tem que colocar lá, o que eu planejo para 2022? Legal. O que eu vou fazer? Mas não vive só de pensamento, vive de ação. Legal? Então você vai fazer ação. Nós vamos fazer isso junto até quarta-feira. Então eu gostaria que você separasse ainda várias folhas de caderno, e fazer esses exercícios. Quando você descobrir nesse exercício que é muito impactante, qual o meu nível de riqueza espiritual? Existe um nível, né? Você tem que saber qual que é. Depois a gente faz alguns exercícios específicos. A riqueza psicológica também. Você tem que saber qual o seu poder da sua mente. Você é uma pessoa organizada, limitada, escassa, né? A escassez na sua vida foi desde criança até adulto. Depois casou, melhorou. Então você tem que saber. Tem algumas coisas que a gente acaba falhando. Porque foi coisas quando criança. E o físico é a consequência. Então muitas das vezes a pessoa... Aí você pode falar assim, não, mas eu conheço muito rico que é miserável. Tá. Ele tem essa condição porque ele chegou numa frequência, ele manteve. Porque olha só, a riqueza, ela é tanto uma coisa... Nessas três linhagens que eu falo, ela está amarrada. Porque tem pessoas que às vezes até gerou herança, continuou com uma herança, nasceu já com uma herança, tá? E essa pessoa, ela não dá pouco tempo, ela se perde. Eu já vi muitos casos do dono da empresa há muitos anos ali e tal, morreu. Os filhos pegam a empresa o que acontece nas estatísticas. Se você for ver, as grandes empresas estão acabando porque não estão sendo bem gerenciadas. Ou as pessoas não querem aquele cargo, não queria ser empresário, empreendedor, ela queria ser artista, arquiteto, sei lá o que, mas não querer fazer administração de empresa, porque realmente não é para qualquer um, você tem que ter o dom de José, que a gente vai falar na Bíblia aqui. Então, para a gente entrar mais na Bíblia, conceitos bíblicos, para ver se desbloqueia você, pelo menos faz você refletir. Deus criou tudo, coloca aí, Deus criou todas as coisas. E Deus deixou Ele deixou uma regra não, Deus deixou uma coisa determinada para nós, que nós temos que governar. E tem pessoas que não estão governando, tá? Saiba disso, você poderia estar ajudando 1000 famílias essa noite através de um Pix. Você podia fazer um Pix aí para 1000 pessoas para ajudar no Natal, seja o que for, final de ano, mas você não tem essa condição porque você é uma pessoa escassa. Então, se Deus te deu condição, todo ano Deus colocou uma coisa no meu coração. Vou fazer a compra, compra um cesto e deixa.
Quando Deus aperta, fala, ó, leva para a pessoa tal. Então a gente tem que ter propósito na vida. A gente sempre pode ajudar as pessoas. Quando vai ter coisa que vai estar tão prosperando que as coisas acabam se estragando, né? Fruta, alimentação, isso, aquilo. Antes de estragar, a gente tem que ter essa conscientização de passar o que é para a pessoa, mas passar com condições boas. Então você tem que ter essa determinação por Deus, tem que aceitar isso. Depois ali a gente observa ali uma passagem que eu acho muito bonita, que é o livro ou a parte de José, em Gênesis mesmo, no finalzinho lá, se não me engano, no capítulo 39. Começa ao final de Gênesis, fala sobre a história de um José, que foi filho do Jacó, um dos 12 filhos de Jacó. Então o que acontece? O José, o mais novo, caçula lá, ele pegou e teve aí, ele já nasceu diferenciado. Ô Vinícius Souza, tudo bem, meu caro? Seja bem-vindo aí. A gente está aqui na semana de educação financeira, seja bem-vindo, você e sua família. Que Deus possa abençoar essa noite e você também seja uma bênção essa noite para poder entender o conceito que está sendo falado aqui, que pode mudar uma vida. Uma vida em que sentido? A melhorar em condições financeiras, porque imagina só você poder dar algo melhor para sua família. Imagina você poder colocar sua filha numa escola melhor. Imagina você poder dar uma roupa melhor, uma condição melhor, ou ensinar ela a fazer isso, né? Porque é alguma coisa que eu falei anterior. Imagina você poder saber passar o que é riqueza para sua família. A riqueza ela tem 3 níveis, meu caro, que eu acabei de falar: riqueza espiritual, que é a número 1, riqueza emocional, ou psicológica, e riqueza física. Se você ensinar a sua filha a fazer, seu filho fazer essas 3, você vai longe. Então a grande sacada aqui dessa live é ensinar isso, mas tem poucas pessoas que querem saber, porque elas acham que educação financeira, o brasileiro, ele hoje em dia, você sabia que 80% está com o nome sujo? Cara, isso é terrível. E na pandemia é pior. Ele não sabe o que fazer, vai comprar um monte de coisa. Aí busca auxílio, sei lá o que, auxílio bolsa, auxílio isso aqui, auxílio tô morrendo. Usa com besteira, usa para comprar TV, usa para comprar um sapato, usa com coisas idiotas. Não que você não vai usar, você vai usar, mas porque a pessoa não junta aquele dinheiro e depois vai ter que pagar pro governo, né? Sorte que ele não vai cobrar juros. Mas a sacada é assim, não precisa pegar do governo, você tem que ter a sua renda. Quem pegou, nada contra, é uma necessidade, mas você concorda que você caiu na armadilha do governo? Porque se ele falasse lá, se tiver um decreto, todas as pessoas que pegou 600 vai pagar 1.600, 1.200, ou seja, você vai pagar com juros. Imagina se o governo fizesse isso com todo mundo que pegou, hein? Desculpa a expressão, mas é uma verdade. Então a gente tem que ter as nossas fontes para não ficar pegando pesado, principalmente do governo. A gente tem que pegar, até emprestado com um desconhecido, até melhor, né? Que não seja um agiota, né? O cara não te matar depois. Mas é legal você pegar com alguém, um parente, alguém familiar, e a gente cumprir com a palavra. Então, onde que entra o sim, sim ou não, não. Então, hoje, essa noite, a gente está ensinando esses conceitos, muito importante. E não tem pessoas, então se você achou interessante, amanhã chama as pessoas aí, Vinícius, que gostaria de aprender sobre os conceitos do dinheiro, para ter uma educação financeira, e você ensinar a sua filha a ter uma educação financeira. De cara, eu vou algumas dicas aqui, falando como criança. É interessante já falar o que é dinheiro para sua filha, ela já saber o que é, e ela começar a fazer tarefas. Não tudo você vai colocar o dinheiro para dinheiro é ruim, não. Você vai educar ela financeiramente, mas para isso você tem que ser desbloqueado, porque se você tiver um bloqueio com dinheiro, você vai achar que tudo que eu vou falar aqui é idiotice, é perca de tempo. Então assim, você tem que ensinar seu filho, sua filha, quem você tiver aí, o dinheiro é bom, não é ruim. E as crianças têm que fazer as coisas não por dinheiro, mas quando você coloca, ela começa a dar mais valor para aquilo. E quando não tiver também, ela tem que fazer para você, porque está em família. Mas vai ter um momento que ela vai ficar tão instruída naquilo que ela tem que saber o que é guardar, ou ela vai saber guardar as moedas, vai saber guardar os trocados. Ela fala: filha, não vou te dar mais dinheiro para sorvete, vou te dar uma mesada por mês, e o dia que um mês que não tiver eu te aviso. Mas o certo é você fechar um contrato com ela. Vai falar: passar, a sua meta é fazer isso, colocar metas, né? Ou seja, meio que fazer um colaborador nessa casa, mas uma pessoa que trabalha com você também, né? Então, quando você ganha a criança nesse aspecto, cara, você está ensinando educação financeira para ela, administração. Aí você vai falar para ela assim: olha, tá vendo o dinheiro todinho que eu te dei no ano? Agora no final do ano você vai ter que comprar os seus materiais de escola. Aí você não faz isso nem nada, você fala: tudo que a professora falar, você vai comprar.
porque o pai te deu R$ 10 por mês, então você tem R$ 120 no ano. O que você fez com esse dinheiro? Comprou com besteira, comprou bala, chocolate? O problema é seu. Então você ensina a criança, aí no outro ano você não dá nada. Você fala assim, não, vou dar R$ 1. Se 10 era muito, vou te dar R$ 1. Então é nesse jeito que você vai controlando, você entende? Mas todos têm que estar numa comunhão plena na sua casa para dar certo as coisas. Porque não é simplesmente assim, né? Então a gente tem que ser bem organizado nesse aspecto, tá? Fica aí uma dica. Dentro desse contexto, então, a gente está falando da Bíblia. Então José chama atenção pelo destaque dele, que ele se posicionava na sua família. Em qual aspecto? Ele tinha sonhos, não vamos entrar muito nesses fiéis dos sonhos, porque tem coisas que a gente fala na hora errada e para a pessoa errada se ferra. Se José não abrisse a sua boca, os irmãos não teriam tanto ódio dele. A sacada é essa, saiba falar. Se você tem um desejo de construir um foguete, você não vai falar isso para o pessoal, você só vai falar para as pessoas desconhecidas. Sabe que é mais vantajoso você falar para um desconhecido do que um conhecido? Até mesmo para a esposa, dependendo da esposa, não vale nem a pena você falar. Porque a pessoa vai falar, você é doido, para que um foguete, né? Aí se você falar pro seu irmão no foguete, mas você tá doido, você não sabe nem dirigir carro, você vai dirigir aqui de lá um foguete, as pessoas de cara já vai dar uma latada em você, que você vai sair sacudido assim, pô, por que eu falei isso? E o seu sonho, ó, cai por terra. Então a primeira dica da parte na história de José é cuidado com quem você vai falar. Se José falasse para um cara lá no campo, um vizinho bem longe, falasse, ô vizinho, eu tive um sonho que eu ia governar isso, aquilo, o vizinho ia dar risada e falar assim, pô, tá bom, meu cara. Né? Talvez ele até falaria assim, Deus abençoe José, que Deus ajude aí o seu sonho, que se der certo, lembra de mim aí. Tá um desconhecido, ele vai te ajudar do que uma pessoa que está mais próxima de você. Muitas das vezes é assim, é a real, essa é a real. Quando a pessoa está próxima de você, tem que ter muita intimidade, muita comunhão. Essa que é a sacada aqui, não é todos, não é uma regra que eu estou falando, mas a maioria das coisas é assim. Outra coisa que é verdade, o pessoal não sabe, é assim, a próxima fase de José. Você vai ser jogado, você vai ser humilhado, vai estar no calabouço. Cara, José era inteligente, ele já tinha inteligência, ele foi aprimorando. Mas quando ele foi jogado no calabouço, quem passou ali na frente, quantos que nos julgaram José? Então vai ter um momento na sua vida que você vai estar uma merda, não vai ter nem dinheiro, vai estar devendo, negativo. E as pessoas vão falar assim, olha, caraca, esse aí é um bosta, esse aí tá num poço, esse aí sei lá o que. Aí nesse momento você tem que saber que você é José, porque você foi escolhido por Deus. Você não foi escolhido pelo homem, você não está fazendo, você está em nenhum momento da sua vida. Você tem que entender que se você está com o nome sujo hoje, às vezes não foi nem culpa sua, foi alguém pediu emprestado. E outra coisa, às vezes foi até culpa sua, na verdade no fundo é culpa sua, porque se você emprestou o nome, foi culpa sua. Mas precisava, foi outra pessoa que não pagou, tá, mas a culpa é sua, porque se você pudesse imaginar que a pessoa já é assim, você poderia dar um dinheiro para ela para não sujar o seu nome. Nessa daí depois a pessoa ia ficar te devendo um monte, mas enfim, você não ia sujar o seu nome. Você entende que tudo é culpa sua? Primeiro, essa é uma crença também, esse é um drive tão importante na vida, que quando você entender que tudo que acontece é culpa sua. Mas eu fui assaltado, sei lá o que, fui roubado. Eu não vou entrar em outros caminhos, porque senão você vai pirar a sua cabeça, não vai dar tempo de falar hoje. Mas começa a colocar toda a responsabilidade para cima de você, para você não virar um mimizento. Um mimizento é aquela pessoa, uma mimizenta é uma pessoa que fala assim, ai meu Deus, ai mimimi pra cá, mimimi pra lá. Aceite que os problemas de fato, eles têm que ser resolvidos, mas você tem que aceitar que a grande treta foi por causa de você. Outra condição também, tem uma fase de José que ele vai passar pela tentação. Então você vai ter as coisas, vai começar a vir as coisas na sua vida, você vai ter sabedoria, conhecimento, e vai chegar uma fase na sua vida que você vai estar na casa até dos outros. No caso, ele estava no palácio de um grande governador. Mas só que ele foi, a esposa, a mulher do cara queria meter um chifre no cara, e José era parente, mas ele é fiel. Olha só, ele trabalhou numa vertente de ser fiel. Fiel ao seu dono. Na época ele provavelmente era servo, então ele foi fiel ao seu servo, ao seu dono, e ele era sábio, evitava de cruzar com a mulher.
os caminhos dela. Então olha só a sacada, vai ter um momento na sua vida que você vai ter sabedoria, vai ter instrução, vai ter condição, vai viver bem, mas as tentações do mundo vai te fazer destruir, para você perder tudo aquilo. De alguma forma, as coisas naturais do mundo acontecem, vai te conduzir para você perder. Às vezes você tem um emprego, tá aí diz que é estabilidade, né? É a famosa estabilidade, que não existe isso. Você está numa condição até que tranquila, vamos dizer assim, da vida, mas você, mais um pouquinho, você não pensa muito bem, perde tudo por uma noite, por minutos de prazer, seja com qualquer ato, qualquer pessoa. Então cuidado, que essa fase é perigosa. Você tem instrução, você está vivendo bem, mas tudo pode cair. Então na vida de José aconteceu isso também. E hoje é educação financeira. Mas olha só, antes de José ser governador, ele passou por isso. E é isso que eu quero te passar. Ô Rafa, firmeza meu cara, tudo bem? Seja bem-vindo aí. A gente está na semana de educação financeira. A gente já vai finalizar daqui uns minutinhos. Mas assim, assiste a aula de hoje, o top. Faça as lições, que com certeza a minha meta é aqui, ó, vocês que entraram, a grande sacada é, seria muito massa daqui a um ano a gente reencontrar, a gente vai fazer de novo essa live, essa semana da educação financeira. Imagina daqui no final de 2022, eu quero que você faça esse exercício agora, né? Você vai fechar o seu olho e vai falar assim, cara, em 2022, coloca uma meta, você vai ter 30 mil no banco, você vai comprar o que você quer, a moto, o carro, dar uma entrada na casa, ou até mais, eu vou te ensinar a fazer isso. Você vai fechar o seu olho agora e começa a ver esse saldo na sua conta, cara, fecha o olho. Fala, eu quero uma moto para comprar uma Hornet, eu quero dinheiro para 30 mil, faz isso, você vai ver o dígito, se você conseguiu ver o dígito e o nome do banco, isso já é um bom sinal. Depois você tem que, amém, agora tem que correr atrás, né? Assim seja. Agora você vai ter que correr atrás de como fazer isso. Porque quando você forçou sua mente, seu cérebro, e você viu o dígito e até o banco, né? Isso é um bom sinal. Agora os demais é a própria energia, tá? Do cosmos, e é próprio Deus que vai te ajudar. Mas para isso você tem que ter um plano. José, ele além de sonhar o que interpretava, aí temos aí a alta fase de José. Volta pro calabouço. Você volta pra merda de novo, tá com o nome sujo, sei lá o que. Aí as pessoas vão te julgar, mas não tinha isso, não tinha aquilo. É uma fase, meu caro. É a fase que a pessoa vai começar a te acusar de uma coisa que você nem fez. Olha que triste. Cara, aí que tá a questão. A cabeça do José ainda era firme. Porque ele poderia ter morrido ali. Poderia ter chorado. Na hora que ele ouviu o sonho, que ele já entendeu que aquilo ele nasceu. Olha o propósito. Você entende o que eu falei lá no começo? José tinha um propósito. Não, eu nasci para interpretar sonhos. É isso que Deus me deu. Então ele pegou e foi. Então ele contou. Um rapaz, no mesmo dia, 2 caras teve um sonho. Um era para viver, o outro era para morrer. Em resumo foi isso, para ir não muito longe na história. Aí ele interpretou o sonho do cara. Ele falou, ainda hoje, ainda amanhã, essa semana, você vai ser salvo. E o outro ainda, nessa semana você vai morrer. Basicamente é o que aconteceu. Mas pro cara que estava lá, falou, lembra de mim. O cara não lembrou do José. Ele foi lembrar, se eu não me engano, depois de 3 anos. Vai ter uma fase na sua vida que você vai ficar largado, ninguém vai lembrar de você. Você vai falar assim, mas eu tô desempregado, tô precisando de dinheiro, sei lá o que. Cara, olha, vai ter momento na sua vida que você vai ser largado. Você fala assim, meu Deus, eu não tô vendo, parece que Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu. Para de ser mimizento de novo. Deus não esquece de ninguém. As tretas aqui da terra, você tem que resolver. Não adianta falar assim, sei lá o que. Confia em Deus, tem que confiar em Deus. Aí tá a grande sacada, que você não pegou os códigos. Antigamente eu era assim também, eu era mimizento, eu já passei por várias fases de José. Sabe o que acontece? A gente fica naquela fase de, meu Deus, tudo é Deus, a gente joga as tretas para Deus. Deus não vai sair para entregar currículo, Deus não vai fazer curso para você, Deus não vai fazer você fazer doce e vender na rua, Deus não vai fazer você correr atrás das coisas, Deus não vai fazer tanta coisa que Deus não faz. Às vezes a pessoa fala, Deus está no controle de tudo, é mentira. Se Deus tivesse, essa frase é uma coisa meio mentirosa que eu já vi da vida. Se Deus tivesse no controle de tudo, grava isso que eu vou falar, parece ser forte, hein? A sua vida não estaria desse jeito. A nossa, num contexto geral, tem muita coisa para melhorar, você entende?
Se Deus tivesse tudo no controle de Deus, cara, todo mundo estaria transbordando. Eu e você agora, a gente ia parar lá e ia falar assim, ó, pessoal, vamos fazer agora uma transferência para casa de idosos que está precisando de cama. Ah, vamos doar lá para a instituição de câncer. Vamos doar lá agora R$100.000. Aí o Rafael falando, com certeza temos que ir para cima do B.O. É isso mesmo. Se a gente ficar esse negócio de jogar tudo para Deus, rapaz, esquece isso. Não que Deus resolve, mas Deus, ele faz o sobrenatural. O natural é a gente que faz, filhão. Se a gente não aceitar isso, a gente vai se ferrar. Nunca vai ter uma educação financeira, nunca. Então a gente erra, a gente peca em algumas coisas porque não tem educação financeira. O ano vai virar, a gente vai fazer um planejamento juntos na quarta-feira. Isso, problema sempre tem. Tem um livro do Roberto Kiyosaki, minha esposa que gosta de ler ele. Eu esqueci, tá lá. Mas se chama Oba Problemas. É um livro muito bom. Eu aconselho a ler. Não tá aqui não. Tá ali. Acho que minha esposa guardou ali. Depois eu pego. Mas se chama Robert Kiyosaki. Problemas, Oba Problemas. É um livro que ele conta a história dele. Enfim, hoje o cara é um palestrante. Top. É um livro bom. Super recomendo. Se você não gostar de problema, você tá ferrado. José gostava de problema. Porque senão ele não ficava falando o sonho dos outros, Então tem coisas que você pode falar quando é de Deus, quando for, fica quieto. Mas se for para resolver problema, vai para cima. Só ganha dinheiro quem sabe resolver problemas, que tem grandes ideias, tá? Não basta ter só grandes ideias, tem que saber resolver. Tem pessoas que não têm ideia, mas tem um dom de resolver. Cara, só vence na vida quem tem um dom de resolver. E nem muito aqueles que têm ideia. Às vezes o cara tem uma ideia muito boa, mas o outro vai lá e copia e ganha dinheiro. Então a grande sacada na vida é você fazer. As ideias boas e ruins, boas, na verdade, vêm. Às vezes vem aquela super ideia. Caraca, eu pensei no Uber 20 anos antes do Uber nascer, eu já estava pensando no Uber. Tá, você não executou. Alguém foi lá e fez e ganhou dinheiro em você. Você podia estar aí multimilionário, bilionário, ser o maior, ter a maior frota do Brasil, do mundo, e não ter os carros. Só que doideira. O Uber tem a maior frota no Brasil, no mundo, e não tem os carros. Não tem nenhum veículo no nome dela. Cara, que doideira isso, cara. Então assim, às vezes uma pessoa que teve a ideia igual da Uber não fez. É o fazedor. Quem ganha dinheiro é o fazedor. Tá, mas para isso tem que ter planejamento. Meus caros, para a gente finalizar aqui, a fase de José, depois disso ele vai ser lembrado. É a fase que você tem que mostrar o que você sabe, respeito, o que você aprendeu na sua vida. Então tudo na vida, você entende que é conhecimento? Aí é onde que entra a riqueza. O José tinha a riqueza espiritual, tinha a riqueza mental, a psicológica, e José tinha a riqueza física. Por quê? Em todas essas fases ele respeitou, ele observou, porque quando ele passou num palácio, ele começou a observar as coisas que o pessoal fazia no palácio, no Egito, porque o pessoal do Egito trabalhava muito com medidas, com engenharia. Cara, ele aprendeu muita coisa lá dentro. Por ser um filho de José, o pessoal de Israel, o pessoal já na linha de Israel, ele sabia o básico. Então as outras culturas já sabiam, estava avançado. Os egípcios sempre foi avançado, tanto na parte da construção, enfim. Então José aprendeu coisa pra caramba. Então ele teve o terceiro pilar, que era a riqueza física. Apesar daquilo, e instruído por Deus, ele chegou no governador, interpretou lá o sonho e ganhou a sacada. Ele teve acesso. Sabe por que o José ele venceu na vida? Eu quero te passar um negócio. O acesso é o famoso network. Faça hoje um ato simbólico para alguém, é uma reciprocidade. Você sabe o que é reciprocidade? Marca aí. Escreve aí, reciprocidade. Enquanto você não gerar reciprocidade com as pessoas, você nunca vai mudar de vida. Você não vai ganhar mais. Porque, mas todos os meus colegas subiu de cargo. Subiu porque em algum momento, mas existe o lado puxar saco ou não. Mas se você não for uma pessoa coerente, você vai pro lado da reciprocidade. Você faz alguma coisa gratuita, uma coisa boa, não para querer outras coisas, mas automaticamente você ganha em outro, você entende? Reciprocidade. O que eu estou fazendo aqui é uma reciprocidade. Eu estou passando o meu conhecimento, minha vivência para vocês. E amanhã depois, quando vocês estiverem numa grande empresa, num cargo de administrador ou até dono de uma empresa, você vai falar, porra, eu vou pedir uma ajuda, eu vou fechar um serviço com o Vilela da TST, porque o cara me ensinou lá. Você entende? É reciprocidade, se planta. O José plantou a reciprocidade com o copeiro,
O copeiro passou para o rei, o governador, no caso o rei, né? O rei chamou, houve um network é muito importante nesse intervalo de educação financeira para você ter o acesso. Aí nesse intervalo, onde que gera o que? O momento é energia. Mas para isso José teve o conhecimento que ele foi adquirindo no decorrer. Quando ele chegou lá, ele já teve conhecimento que ele aprimorou, e mais do povo dele. Então quando ele chegou lá, já foi para, depletou, ele teve o conhecimento, ele passou o conhecimento espiritual, ele soube analisar o segundo, o psicológico. Então o primeiro, número 1, é o espiritual, tá? A riqueza espiritual, ele esteve. Segundo, soube interpretar, né? Segundo, soube se posicionar com o rei, que é a riqueza psicológica, soube analisar o rei. Terceiro, educação, riqueza física. Ele soube aplicar. Olha, se vai acontecer isso, 7 anos de colheita, pega a pessoa mais sábia do seu reino. Ele não falou, olha, eu sou. Ele contou uma história que a gente, agora esqueci o nome dessa técnica, brainstorm não, sei lá o que, roletelling, esqueci o nome daqui a pouco eu lembro. Ele contou uma história, mas não foi direcionada a ele, mas ele foi muito inteligente nisso. Ele poderia falar, olha, pode me chamar que eu sei, tá? Não, ele jogou. Ele viu que o rei já estava observando isso nele, ele estava fazendo uma leitura de corpo. Ele falou, olha, chama a pessoa mais sábia, foi humilde, que ele poderia ter batido no peito. Você pode me chamar, porque eu sei disso. Ele jogou storytelling, lembrei, storytelling, ele contou uma história. Olha, chama a pessoa mais inteligente do seu reino, que às vezes ele observou que tem alguém mais inteligente do que ele lá, mas talvez para aquela missão ele não era capacitado. Na cabeça do José era, mas ele falou um storytelling. Não se jogou para si, ele jogou para os outros, que acabou que atingindo ele, que foi uma sábia direção. Então ele pegou storytelling. Muitas vezes na sua vida você perde uma vaga de emprego, até mesmo de crescer, porque você não sabe contar a história. Essa aqui é a grande sacada. Aí ele pegou e falou, olha, pega uma pessoa mais sábia do seu reino, que essa pessoa possa aí administrar, governar, pegar aí silos, possa armazenar esses produtos, tá? Esses materiais, trigo, arroz, feijão, durante 7 anos, para quando vinha a época da vaca magra, possa estar abastecendo o seu reino e os demais, e cobrar por aquilo. Foi a época que o diz na história que o povo egípcio já ganhou mais dinheiro em toda a riqueza, na verdade, que dinheiro é subjetivo. Ele ganhou muitas riquezas naquela época, porque todo mundo de todo o redor do mundo não tinha mais comida, somente lá no Egito, então onde o pessoal levava. Olha que doideira. Então a educação financeira de José começou desde criança. Ele foi aprendendo os princípios aí cristãos, né, os princípios na época era de Jesus, não falava, na época de Deus, não falava de Jesus ainda, só no Novo Testamento, mas ele aprendeu os princípios dos pais dele, que é adorar a Deus, separar o melhor para Deus. Aí naquela época tinha oferta, tinha um sacrifício, então ele já tinha aquilo ali de criança, tá? Porque o José em si, ele já tinha essas condições que vem dos povos, dos avós, dos bisavós, assim diante. Ele pegou essa herança e foi observando mais uma nova ciência que ele aprendeu com o egípcio, para no final dar um produto, um cara super top. Você entende? A educação financeira de José veio de berço. José era rico, o Jacó, que era o pai dele, era rico, tá? Porque várias situações lá, enfim, ele era abençoado por Deus, ele já tinha um DNA ativado, então ele foi uma criança, desculpa a expressão, muito top, muito foda, uma criança que já foi instruída. Quando a criança é instruída desde criança, no decorrer da sua vida, ela pode ser jogada na lama, nisso aqui ela sabe levantar a cabeça e dar a volta por cima, e quando chegar no auge da vida, quando ela descobrir a melhor chance, ele vai saber atacar. Então é isso que a gente chama de educação financeira e espiritual. A aula de hoje é com ênfase no espiritual. Se você souber usar essas técnicas que eu te ensinei aqui, sua vida vai mudar, de fato. Dicas no geral. Você vai estar lendo um livro que está colocado aí em cima, Robert Kiyosaki, Pai Pobre, Pai Rico. Se você já leu, parabéns, deveria colocar na ação esse livro. Se você ainda não leu, a meta é ler. Eu não voltei aqui, mas tem um audiobook, tá? Tem um audiobook, um livro de administração top.
A princípio é esse. Eu não vou te passar outro não, que eu tenho aqui, o que eu tenho mais aqui é de liderança. Mas eu já li outros, voltado aí à administração. O mais top é isso. Começa por esse, depois vai ter outros. Tá? Depois vai ter uns outros aí voltados à parte de empresas pequenas, empresas de pequeno porte, enfim, mas enfim, começa com esse que é o número 1. Sua segunda missão, você vai fazer as etapas que foi solicitado anterior. O que é muito importante aqui saber, as crenças limitantes. Você está ensinando seu filho certo ou o caminho errado? Sua riqueza espiritual, qual a nota de 0 a 10? Dá uma nota de 0 a 10 para sua riqueza psiqueis. Dá uma nota de 0 a 10 para sua riqueza financeira. Você já atingiu seus objetivos? Esse ano de 2021, como é que você está fechando? Positivo ou negativo? Essa pergunta é osso, hein? Depois, os seus objetivos para 2022, você quer alcançar? Como você vai chegar nele? Eu quero uma moto de 30 mil, tá? Vocês têm que separar no mínimo 3 mil reais por mês, em 10 meses você vai conseguir. Mas eu ganho só 1.500, tá? Dá um jeito, se vira. Aí que tá a grande sacada. Esses 1.500 reais é pouco, você está vendendo as suas horas. Ou você muda nesse ano agora, muda a oportunidade de mudar para um novo serviço ou nova vendas. Eu não vou nem falar de serviço, porque é uma perda de tempo. Você está vendendo seu tempo. Eu já vou atacar direto eu ensino já o cara a ganhar dinheiro. Né? Abre um CNPJ, faz um produto, vende um produto e vende. A chance de você crescer é 10 vezes mais rápido do que numa empresa. A empresa, não que você não pode ficar rico na empresa, você pode, caramba, mas você entende que é lento, cacete. A chance de você crescer hoje em dia nas empresas é muito lenta. Você vai precisar de 30 anos aí para você chegar num cargo, do caramba. Eu consigo fazer menos, depende muito do seu estilo. Eu sou águia, tubarão. Se você juntar os 4 animais, você vai fazer aí uns 5 anos, no máximo 7. Ou seja, atingir um cargo de diretor executivo, até menos na verdade, tá? Mas depende muito de você. Mas eu estou te ensinando um caminho mais rápido e melhor. Então, obrigado, os coraçãozinhos, vale para você esses coraçõezinhos, tá? Que a única coisa que eu desejo aqui para vocês é que vocês possam ser um excelente administrador. A educação financeira, ela começa aqui, ó, na identidade e propósito, tá? Deus nunca vai te dar às vezes até ateu, bilionário, trilionário, porque Deus sabe o que ele faz. Ele ajuda muitas pessoas mais do que você hoje, às vezes como evangélico ajudaria, até mesmo como cristão, porque Deus sabe a objetividade, Deus conhece o coração de cada um. Então muitas das vezes Deus não dá riqueza para a pessoa porque sabe que ela é tapada. Às vezes tem pessoas que é muito, tem revelação o tempo todo, mas a mente dela é fraca, ela não é evolutiva, ela é fraca, ela parou, estacionou aqui, e o físico dela é uma resposta. Então tem muita pessoa que ela é muito rica, ela chega a ser 90, 95% espiritual, ela aí a parte física ela travou ali nos 50, geralmente é um religioso, não vê outras coisas. E o forte dela e o físico é um resultado das duas combinações, que vai chegar ali nos 35% da riqueza física. É o básico, é uma casinha, carro, se conseguir isso. Faça uma nota para você, para ver como que você pode chegar para 2022 e melhorar isso. Tá bom? Meus caros, vamos finalizar aqui a aula. Não deu para passar por toda a Bíblia, mas a história de José é a mais impactante na minha vida. E depois tem outros códigos do José que não deu tempo de falar hoje, mas a gente vai falar durante a manhã aí na nossa live de alvorada. Essa semana vai estar bem corrida, vou atender um cliente aqui em São Paulo, não vou conseguir fazer a live pela manhã, farei à noite. Se eu conseguir fazer de manhã vai ser na estrada, senão eu faço à noite. Pessoal, excelente segunda, essa segunda-feira, que você faça uma segunda abençoada. Cara, que a educação financeira na sua vida não seja somente por falar, mas por fazer. Que você possa instruir os seus filhos de uma maneira que eles possam crescer em temor, tá? na graça de Deus, que eles possam desenvolver excelentes trabalhos, possam ser uma pessoa de coração aberto, coração caridoso, que os seus filhos possam ser instruídos por você, que você nunca venha falar para ele: eu não tenho dinheiro, não dá, é muito caro, você é doido. Tomara que essas palavras sejam riscadas no seu vocabulário, que você não venha falar uma coisa que venha bloquear o seu filho, mas que você possa falar assim: filho, em primeiro lugar, vamos ver o que dá para fazer, vamos pensar alguma forma para a gente poder fazer um dinheiro, a gente poder comprar isso que você tanto quer.
Vamos mudar esses drives mentais. Nesse momento, pega todos aqueles papéis escritos. Pega aqui, todos esses drives ruins, que você escreveu. Aí a partir de hoje, e vamos fazer o seguinte, os drives antigos, você vai fazer isso aqui. Tira da sua mente, rasga. E você vai escrever coisas novas na sua vida e no vida da sua família. Essas coisas novas aqui, identidade, propósito, crenças de merecimento. Você tem que merecer. Você tem que achar que você merece, mas para isso você tem que de fato merecer. Dinheiro é bom. Você tem que ter um embasamento bíblico. Dinheiro é uma coisa que está na Bíblia. Quando o povo de Israel, que saiu para o Egito mesmo, se você pegar aí de cara, eles pegaram toda a riqueza dos egípcios e levaram. Levaram tudo. Foi uma ordem. Deus falou claramente, vai lá, leva as mulheres, crianças, não é para deixar nada para trás. Cara, isso é muito impactante. Isso só mostra que Deus sempre está querendo nos abençoar em todos os aspectos. E quando era na luta, Deus falava, olha, destrói a aldeia, faz isso e pega o dinheiro. Não, naquele povo, destrói tudo, mas não pega os deuses de ouro. Muitas das vezes acontecia isso com Davi e com outros caras também. Você entende que Deus sempre quer nos abençoar? A gente que não acha digno, a gente acha que o dinheiro é sujo, porque a gente ouviu crenças limitantes. Então, pessoal, o que eu estou falando aqui é isso. Para você ter um coração nobre, reto, direto com Deus, você tem que saber e aceitar isso na sua vida. Quando você aceitar isso, meu irmão, já era. As coisas vão vir automaticamente. Mas assim, automaticamente com o trabalho. Você tem que ter essa condição do seu cérebro. Tá ficando tarde. Não quero judiar de vocês. Também estou ficando meio cansado. Tenho que trabalhar amanhã. Trabalhar não, divertir, né? Porque é diversão. O que eu faço é diversão. Eu gosto. Meus caros, muito obrigado. Faça uma excepcional noite. Tenha uma educação financeira guiada por Deus, tá? Seja na esfera espiritual, na esfera psíquica e na esfera consentimental da física, tá? Fisicamente, que você possa ter coisas também para ofertar para os demais. Então, nesse momento, se você está naquela situação negativa, é uma coisa que eu falei aqui, você falou, puxa vida, eu tô assim, tô no negativo. Foca no 2022. Se você fala, meu Deus, por onde eu começo? Eu diria, vende o seu sofá velho, o sofá novo, se ele está novo, vende. Ele é muito confortável, você está sentando muito, né? Faz esse ano todinho, raramente, eu não dormi no sofá, tem mais de um ano que eu nem sei o sofá que a gente mandou fazer, sob medida, caro, virado giraia, na época achava caro, né? Então, mas graças a Deus, o que eu posso falar? Vende o seu sofá, a sua TV também é um lixo, vende ela e esse dinheiro você vai começar a empreender. Começa a fazer coxinha, salgado, não sei, dá o seu jeito, irmão. Compra bolo, vende na rua, compra perfume, vai sair vendendo, mas você vai mudar de vida. Determina agora, você vai comprar alguma coisa que você é bom, algum produto bom que gera valor, agrega valor na vida das pessoas. E é assim que faz toda a diferença. Você vai saber o que você faz. Na dúvida, vem ser um dos nossos representantes de curso aqui da Test Elite. Também, que é um bom negócio. Meus caros, mas enfim, a venda é muito boa. Muito obrigado, passa aí bem. Excepcional noite, até amanhã. Aula de amanhã, top! Professor Kaique, vamos falar sobre os bloqueios mentais dos quais é passado para nós. Se o dinheiro é bom, não é, e assim por diante. Muito obrigado. Pessoal, passa aí bem, excelente noite. Deus abençoe.